Olá, tudo bem com você? Estamos chegando a mais um fim de trimestre, primeiro trimestre de 2021, e durante esses 3 meses na escola sabatina de adultos, nós estudamos o livro de Isaías. Quanto aprendizado, quantas lições importantes nós pudemos extrair desse estudo. E na lição dos jovens, aliás, a lição dos jovens que agora tem um novo formato, um novo nome, contexto bíblico, uma lição que foi remodelada, tem novas sessões, está muito boa. Durante este trimestre estudamos o livro de Romanos, na lição dos jovens, também foi um estudo muito proveitoso, muito abençoado. Antes de prosseguir com esse assunto aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não fez isso, a compartilhar esse vídeo, a acionar o sininho aí no canal, para que você possa receber as novas postagens, os avisos de novos vídeos, ok? Muito bem. Eu tenho postado aqui no meu canal toda quinta-feira resumos da lição de adultos, e hoje eu quero aproveitar para refletir um pouco no último tema da lição de jovens, que foi Somos uma Família. A lição focaliza aqui Romanos capítulo 15, verso 8 até 16, verso 27, e mostra aqui a importância realmente de nós promovermos a unidade entre a família de Deus, que é a igreja. A tirinha aqui, toda semana tem uma tirinha para reflexão, mostra também quando as multidões, quando as pessoas se aproximam da cruz, elas ficam mais próximas umas das outras, as pessoas. Então, o segredo da unidade na igreja não é outro senão todos buscarem a Deus de coração, todos buscarem essa comunhão com Jesus, para que possamos ser realmente uma família. Aliás, quando fazemos isso, estamos atendendo a um desejo de Jesus expresso na oração intercessória que ele fez em João capítulo 17. Ele orou pela unidade da igreja. E esses capítulos aqui, 15 e 16, tratam, desse assunto. Eu quero ler para você aqui apenas os versos 17 a 20 do capítulo 16. Se você quiser acompanhar em sua Bíblia, vale a reflexão. É um trecho aqui muito bom, uma admoestação de Paulo para a igreja. A igreja que é considerada, comparada ao corpo, Todas as partes, embora sejam diferentes, tenham funções diferentes, são importantes para esse corpo. Então a igreja não somos nós, a igreja é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo. Somos aceitos na família de Deus para ter uma utilidade também nessa família. Como é bom pensar nessa metáfora de Paulo, de que a igreja é um corpo e de que cada parte, não importa qual seja, é útil, importante para a sobrevivência desse corpo. E aqui no capítulo 16, vamos ler aqui com bastante calma, pensando em cada palavra, em cada conselho que Paulo nos dá aqui, versos 17 a 20, dizem assim: Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso, me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Veja, Paulo aqui destaca pontos muito importantes que tem que ver com a unidade na igreja. Ele começa dizendo aqui que há pessoas que infelizmente são lobos vestidos de ovelhas, que infelizmente acabam trazendo divisões e escândalos na igreja. Parece que são pessoas que gostam de causar, de trazer assuntos que vão criar um alarde, uma sensação, em vez de ensinar a sã doutrina, em vez de pregar as verdades que estão na Bíblia Sagrada e que fazem com que nós sejamos um povo. Então são pessoas que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina. Então, um conselho muito importante é, se você se deparar com alguém que está ensinando alguma coisa que vai contra aquilo que a igreja tem ensinado ao longo do tempo, claro que podemos todos estudar mais e mais, e devemos fazer isso, ter uma atitude bereana de conferir na Bíblia tudo o que nós ouvimos, mas se você encontra alguém que prega coisas totalmente em desacordo com a palavra de Deus e com aquilo que a igreja entendeu como sendo a verdade revelada, desconfie. Quer um exemplo? Alguém que começa a sugerir datas para a volta de Jesus. Isso a Bíblia claramente condena.
Jesus claramente condenou essa postura, por mais que seja apenas uma sugestão, mas essas previsões forçadas, elas têm o poder de desanimar as pessoas quando passam. Já aconteceu várias vezes, já houve pessoas que previram o fechamento da porta da graça, a data para o decreto dominical, e depois que essas coisas passam, repito, vem a frustração, vem o desalento, o desânimo. E isso acaba ridicularizando a mensagem escatológica da igreja. Então, cuidado com esses pregadores muito solitários, digamos assim, né, que tem uma vida solo, que não trabalham em comunidade. Eu me lembro de um texto de Ellen White em que ela diz assim: mesmo que você descubra uma nova luz, um novo entendimento para alguma coisa e que esteja correto, inclusive, se você apresentá-lo para a liderança mais madura da igreja, para os pastores, para os líderes, e eles entenderem que aquilo não é o momento ainda de ser proclamado, anunciado, Ellen White aconselha você a ficar quietinho, aguardar pelo tempo do Senhor. Não sejamos revolucionários na igreja, sejamos sim reformadores, né, no espírito da reforma, pessoas que buscam um alinhamento com a palavra de Deus e um reavamento que seja proveniente desse alinhamento com a palavra de Deus, de uma vida devocional consistente. Mas não sejamos revolucionários, aqueles que querem mudar tudo, inverter as coisas, virá-las de cabeça para o ar, porque Deus, Ele ama essa igreja, porque Deus tem conduzido essa igreja ao longo da história, ao longo do tempo, e Ele tem revelado suas verdades para as pessoas que humildemente o buscam e estudam sua palavra. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Então, cuidado com esses que trazem novas interpretações esdrúxulas, fazem profecias falsas, porque, como diz aqui Paulo, são pessoas que causam escândalos e divisão na igreja. Devemos trabalhar unidos, como uma família, como um corpo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um post que eu publiquei já faz algum tempo em meu blog outraleitura.com.br. O título é A Esperança para a Igreja. Por favor, leia aqueles textos que estão ali, a seleção de textos que eu fiz nesse post. Leia, reflita e procure viver aquilo que está ali escrito. Ele diz mais: porque esses tais não servem a Cristo, mas o seu próprio ventre. O que quer dizer isso? Seguem seus interesses pessoais, aquilo que lhes agrada. Talvez estejam aí pregando, ensinando, falando para criar um movimento particular, não sei. Mas o fato é que Paulo diz que esses que são causadores de divisões na igreja, que causam escândalos na igreja, estão mais preocupados com seus interesses particulares do que com a igreja, com a unidade da igreja, com o bem-estar dos irmãos na igreja. Lobos vestidos de ovelhas. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples. Geralmente Satanás não vem se mostrando como é, não vem com a mentira escancarada. Ele vem com palavras suaves. Ele vem transformado em anjo de luz para enganar até aqueles, se possível, né, até aqueles que foram salvos por Jesus. Então cuidado com esses que vêm com voz mansa, com aparência angelical, aparentando muita bondade, mas que estão ensinando o erro, estão ensinando a mentira, estão causando divisões e contendas e problemas e escândalos, como diz Paulo aqui, no meio do povo de Deus. Cuidado com esses aí, né? Pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Abandone o mal, abandone as águas turvas, procure fontes limpas, aquelas que têm o selo de Deus na sua palavra, a Bíblia Sagrada, também nos livros de Ellen White. E assim você vai ter uma vida mais tranquila, uma vida de serenidade, você vai amar a igreja de Deus. A igreja tem defeitos? Claro, a igreja é formada por seres humanos imperfeitos, o cabeça dela é perfeito, Jesus Cristo, mas os seus membros são pessoas como nós, como você, como eu, que têm defeitos, somos pecadores, e portanto essa igreja também tem seus problemas, mas não é por isso que nós vamos nos voltar contra a igreja de Deus. Eu gosto de pensar quando falo desse assunto, eu gosto de pensar, por exemplo, em Moisés, quando desce do monte, vê aquele povo ali adorando um bezerro, fazendo festas àquele bezerro, ele fica bastante triste, indignado. Deus até propõe a Moisés que faria dele uma nova nação e deixaria aquele povo de lado, o destruiria, e Moisés intercede. Na verdade, Deus provoca Moisés à intercessão, é isso que a gente vê no texto. E Moisés então pede que Deus os poupe, né? Poupe aquelas pessoas e
se fosse para destruí-las, que riscasse o nome dele no livro da vida. Veja, Moisés tinha todos os motivos do mundo para abandonar aquele povo e seguir seu caminho, e aceitar a proposta de Deus também. Mas ele amava a igreja. Ele fazia de tudo para manter essa igreja nos caminhos de Deus. Outros dois exemplos muito bons que eu costumo citar são Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos espias fiéis. Eles poderiam ter tomado posse da terra que pertencia a eles, que foi destinada, que foi prometida a eles. Eles podiam tomar conta daquela terra e abandonar o povo no deserto. Vocês não querem, vocês não têm fé, então fiquem por aí, nós vamos seguir avante. Não fizeram isso. Josué e Caleb voltaram para o deserto com o povo, preferiram permanecer com a igreja. E anos depois, muito tempo depois, é que eles acabaram tomando posse da herança, da promessa. Enfim, Jeremias foi lançado num poço de lama, nunca abandonou a igreja. Tantos personagens bíblicos, né, que em lugar de apontar as falhas da igreja, de virar suas armas para a igreja, de usar o tal do fogo amigo, eles choravam, eles gemiam pelos erros, pelos pecados que havia entre o povo de Deus, mas não abandonaram o povo de Deus. Eles permaneceram firmes ali, fazendo o seu melhor para manter esse povo unido. Assim também nós, que vivemos em tempos laodiceanos, que descrevem um povo, uma igreja morna, uma igreja indiferente, uma igreja que se acha tão rica, mas tão carente da graça de Deus, do colírio, do ouro, das vestes de justiça de Jesus. Nós também temos que fazer o nosso melhor por essa igreja. Essa igreja vai triunfar. Deus fará aquilo que nós não conseguimos fazer. Haverá um peneiramento, uma sacudidura. Nós estamos vivendo tempos angustiosos. Quantos permanecerão firmes ao lado de Jesus? Essa igreja, que hoje é militante, será um dia triunfante. E eu quero permanecer nela até o fim. Convido você também a ter o mesmo sentimento. Amar o povo de Deus, amar a igreja de Deus, fazer o seu melhor para promover a unidade. É o tema da semana da lição dos jovens. Façamos o nosso melhor. E não sejamos pedra de tropeço para ninguém. Não sejamos ensinadores de mentiras, de meias verdades, que usam palavras mansas, enganosas, para enganar as pessoas mais simples. Que nós sejamos pregadores da verdade, porque Deus vai cobrar seriamente daqueles que, tendo todo o conhecimento, ensinam o erro, a mentira, ideologias em vez de verdades bíblicas. Isso é muito sério e é importante que nós, como líderes, realmente analisemos esse assunto, pensemos nisso com muita reverência e com muito temor. Um grande abraço para você, uma semana muito abençoada, e não se esqueça, a lição já está terminando. Faça plano, se você não fez ainda, de ter já com você a lição do próximo trimestre, que vai falar sobre alianças na Bíblia. Temas muito importantes, uma lição muito boa também, ok? Um grande abraço, que Deus abençoe você, a sua vida e também a sua família.